Boa noite a todos, bem-vindos a este direto, cujo tema é Vênus retrógrada, uma vez que estamos num ciclo de Vênus retrógrada que, digamos assim, pode dar muito trabalho a muita gente, e é com muito prazer que faço este direto. Espero que as pessoas que estejam a ouvir em direto estão a dizer que digam se estão a ver bem e a ouvir bem, e todas as pessoas que estão a ver depois da sessão estar gravada, também aqui as minhas saudações venusianas. Então, quero dizer que, de facto, estamos num trânsito de Vênus retrógrada e vou explicar o que é que acho que isso quer dizer para a maioria das pessoas. Ou seja, o significado do trânsito atual também conjugado com outros trânsitos, o que é que pode querer dizer também nos nossos processos. Vou falar também do que é que significa, o geral, o ciclo de Vênus e o ciclo de Vênus retrógrada, uma perspectiva mais psicológica, mas também esotérica. Vou falar também do que é que significa em termos de posição natal de Vênus retrógrada, quem já nasceu com Vênus retrógrada, o que é que significa uma progressão de Vênus retrógrada. E, finalmente, vamos fazer um exercício simples sobre este tema. Já estou a dizer aqui que estão a ver bem, estão a ouvir bem, ótimo, espero que sim. Já sabem que eu gosto sempre de ter aqui as costas bem aquecidas, no sentido de ter aqui o elemento de fogo presente. Já agora, para verem, custou muito a acender esta lareira porque as pinhas estão todas molhadas. Então vamos a isto. Já sabem, no fim vou fazer um exercício. E já agora, deixem-me só dizer que já estou a ver aqui pessoas que não vi há muito tempo, que, para quem não sabe, nós vamos ter um retiro a acontecer de 24 a 27 de Abril no Alentejo, para o qual estão convidados, claro. E se quiserem mais informações, enviem um e-mail para ceia.agenda@gmail.com e nós daremos informações sobre esse retiro que vai juntar as minhas áreas favoritas, desde astrologia, coaching, constelações sistémicas, meditação, yoga, rebirthing e muitas outras, para além de ser um momento também de lazer e descontração grande. Então, muito grato a todos os que estão aqui. Eu falarei desse retiro no fim e de outros eventos que vamos ter. Mas, sem mais demoras, primeiro vamos falar sobre o trânsito atual de Vênus retrógrada. Então, Vênus entrou retrógrada especificamente no dia 1 de março e normalmente o trânsito retrógrado de Vênus demora 45 dias. E é importante dizer que de todos os planetas, aquele que mais raramente está retrógrado é Vênus. Logo, é mais raro tu nasceres com Vênus retrógrada, é mais raro tu nasceres com o regente do ascendente Vênus retrógrada e, em geral, são processos mais únicos. Porque, por exemplo, Júpiter fica retrógrado 4 meses, Saturno quase 5 meses e, por exemplo, Mercúrio 3 a 4 vezes por ano durante 24 dias. Então, são de facto processos de reflexão pessoal e social mais profundos que acontecem de ano e meio em ano e meio. E este trânsito de Vênus retrógrada é particularmente transformativo e intenso, porque não só está a Vênus retrógrada, como está na posição do máximo exílio ou debilidade de Vênus, astrologicamente, que é Carneiro, ou seja, está completamente fora da sua região natural. E, para além disso, quando começou retrógrada, fez em espelho, chamado ponto Antícia, uma oposição ao planeta Saturno. E, para além disto, Mercúrio vai ficar retrógrado este mês, durante a retrogradação de Vênus. E temos também o planeta Neptuno no último grau de Peixes, o último grau do zodíaco, a completar um ciclo de 165 anos. E então, é uma Vênus retrógrada por todas estas razões, particularmente brutal. Particularmente brutal. Brutal em termos de revisão de processos internos, de escolhas, de valores, de gostos, de interesses, de relacionamentos, portanto, a todos os níveis. Eu chamo um bocado, não é bem em tom de brincadeira, mas um processo de certa forma, juízo final, ou de grande reflexão existencial sobre a sociedade, sobre a nossa vida, sobre tudo. Então, se já é normal um bocado disso com Vênus retrógrada, neste processo de Vênus retrógrada, por incluir exatamente No Restraint, Susana, é exatamente um reset muito grande,
porque também é verdade que isto se junta ao facto de Neptuno estar a mudar de signo, coisa que acontece 13 em 13 anos, mas não é mudar de signo qualquer, vai começar um novo ciclo do zodíaco. Então, espiritualmente e coletivamente, este mês de março vai dar muito que falar, como já está a dar bastante que falar, em termos de processos existenciais e sociais e políticos de grande crise e revisão. Dito isto, deixem-me só, já agora, alimentar aqui um bocado a minha lareira, está bem? Porque, como vos disse, foi difícil. Mas para dizer que, só para aqui, para continuar, desculpem lá, só para continuar, para dizer que, por todas essas razões, é importante se lembrarem, sobretudo, da última vez que Neptuno mudou de signo, sobretudo para as pessoas com energia de peixe, com energia de Neptuno, Sol em peixe, ascendente peixe, ou com ângulos de tensão com Neptuno. É importante lembrar o que é que aconteceu das últimas vezes que Neptuno mudou de signo, que foi em 98, que entrou em Aquário, foi em 2011, 2012, quando entrou em Peixes, e agora 2024, 2025, 2026. Então este ciclo de Vênus retrógrada está associada também a este grande processo transformativo coletivo espiritual e que vai mudar com a vida de muita gente, de certeza, que é a mudança de ciclo de Neptuno, que é uma coisa imensa. Em termos de propostas espirituais, é uma coisa imensa. E duas das grandes consequências desse trânsito, duas das grandes consequências desse trânsito é temos que viver com mais verdade, o que é bastante duro, e com mais ação. Ou seja, aqui para a malta mais espiritual, devo dizer que estamos tramados. Estamos tramados porque não basta agora andar na teoria e no blá blá e no paleio, senão partimos para a ação daquilo que sabemos que temos mesmo que fazer. Então vai exigir tremenda coragem. É um ciclo que vai exigir tremenda coragem. É um ciclo para os heróis e é um ciclo mesmo para lutar por várias razões. Então este episódio de Vênus retrógrada, deixa-me só aqui soprar mais uma vez. Desculpem lá, mas é que faz parte de Vênus retrógrada. Já agora não é por acaso que eu ponho aqui o fogo, ok? Não é só para nós estarmos aqui a falar do fogo, é para também estarmos aqui a sentir e a pô-lo ativo dentro de nós. Então, estava eu a dizer que, de facto, é um ciclo de Vênus muito, muito, muito diferente do normal. E é importante dizer, já agora, para além das pessoas que eu já referi, quem é que são as pessoas que à partida podem sentir com mais intensidade esta questão, este processo. Claramente, todos nós, mas em particular, quem tem energia de peixes, quem tem energia de touro, quem tem energia de balança. Quem tem energia de peixes, touro, balança e também de Vênus, como é óbvio, seja por estar no meio-céu ou no ascendente, é que vai sentir, possivelmente, com mais intensidade este processo. Já agora, é importante dizer que, só para clarificar este trânsito, portanto, dia 1 de março, Vênus virou retrógrado, mas uma semana antes já se estava a sentir claramente. Depois vai ficar dia 13 para 14 de abril, vai ficar direta, ou seja, vai voltar à posição direta a 24 de peixes. Como disse, como está na sua posição de maior detrimento, é algo mais desafiante em termos dos processos relacionais, já vou falar melhor disso, e de valorização pessoal e também financeiros, é muito importante dizer isto. E no dia 11 de março, que é amanhã, no dia em relação ao dia que está a ser gravada esta sessão, Vênus vai fazer conjunção com Mercúrio. 22 de março, conjunção com o Sol, que é quando passa por uma fase um bocadinho melhor, chamada Estrela da Manhã, em vez de Estrela da Tarde. 27 de março, volta para Peixes e faz conjunção a Neptuno, conjunto à cabeça do dragão. Então, certamente e coletivamente, é uma fase muito, muito rica em acontecimentos. E no dia 5 de abril faz conjunção a Saturno, coisa que vai ainda fazer mais tarde, depois de virar direta. Vai fazer uma dupla conjunção com Saturno, o que, por exemplo, do ponto de vista social, político e da economia mundial, é uma fase de recuperação interessante. Mas mais interessante até do que tudo isso é perceber que nos céus Vênus faz a cada ciclo de retrogradação
completa em 8 anos uma estrela de 5 pontas. Então nós vamos viver no dia 2 de Abril, exatamente, no dia 22 de Março, peço desculpa, no grau 2 de Carneiro, quando o Sol se alinhar com Vênus retrógrada, vamos viver, no fundo, essa ponta da estrela de 5 pontas que fazem 8 anos. Sendo que a última vez foi no dia 21 de julho de 2023, a 28 graus, não foi em Leão, basicamente, e a próxima vai ser no dia 2 de outubro de 2026, a 8 graus de Peixe. Então é importante dizer isto. Vênus fazem 8 anos um ciclo de 5, uma estrela de 5 pontas no céu, por isso é que é um planeta mágico, considerado o planeta do ser humano, dos 5 sentidos, e também do amor, porque Vênus, no fundo, é que forma no céu geometricamente a chamada proporção áurea. Já agora é proporção também da nossa bandeira, do vermelho e do verde. Está desenhada segundo a proporção áurea ao regrador, que é um número específico que tem a ver com esse círculo, com esse pentagrama que Vênus forma nos céus. Mas isto só para dizer que, claro que é importante, onde está Vênus no teu mapa, são áreas que podem ser mais transformadas neste ciclo. E obviamente, pelo facto de haver Mercúrio retrógrado, nós vamos ter que, de facto, fazer um mergulho para recuperar muita coisa do passado. Muita coisa do passado. Então a grande pergunta que vocês me podem colocar é: João, mas o que é para recuperar? Isso é um bocado clichê, isso do Mercúrio retrógrado e de Vênus retrógrado. Deixa-me só recuperar aqui um bocado mais. Isso é um bocado clichê dizer o que é para ser recuperado do passado, não é? Deixem-me só já agora recuperar aqui. Que a lenha está toda molhada. Então, para dizer que o que é para recuperar? Coisas óbvias que é para recuperar. Para já, importante dizer isto. Que, para ficar tonto, não vou nada ficar tonto, que uma vez que Vênus tem a ver com os valores pessoais, escolhas e também valores mundanos, ou seja, de prazer mundano, claro que tem a ver com dinheiro, a gestão do dinheiro, sexualidade, comida, trabalho, amizades, valores, gostos em geral. Então, a ideia é que na nossa relação com o dinheiro e nossas escolhas financeiras e de trabalho tem que haver uma recuperação de algo. Nos nossos relacionamentos afetivos, ou seja, quem é que nós queremos rever ou reencontrar no nosso círculo de amizades, no nosso círculo social, porque Vênus também tem a ver com o círculo social, que amizades e que relações é que nós devemos e queremos rever e recuperar, que projetos de trabalho que nos deram prazer e que têm valor é que nós queremos rever e recuperar, e tudo aquilo que nós já amámos no passado, os bens que nós temos, e que se calhar deixamos um bocadinho ao Deus dará, perdidos ou estragados, o que é que nós queremos recuperar, porque esta recuperação à partida pode trazer grandes ganhos. Até porque Vênus, quando sair de Carneiro, vai entrar em Peixes, o que quer dizer que este processo de recuperação vai ser para uma grande valorização pessoal. E vou-vos só dar um exemplo, já agora, de como é que isto funciona em termos do que está a ser agora nos mercados financeiros. Vocês, caso não tenham reparado, no mundo atual, político, está a haver uma crise de Vênus retrógrada. Essa crise de Vênus retrógrada tem a ver com a guerra comercial, Vênus em Carneiro retrógrada, de Trump, com a questão das tarifas. Para quem está atento, isto está a ser uma razia brutal nos mercados financeiros, nos mercados de ações e nos mercados de criptomoedas, mas nos mercados financeiros em geral, está a ser uma razia brutal. Por exemplo, posso-vos dizer que a Tesla em 3 meses perdeu 50% da valorização e que há criptomoedas que em 3 meses estão a perder 90%. Empresas como a Amazon estão a perder 20%, 30% num mês e meio. Portanto, isto está a ser uma razia completa devido à incerteza no mundo político com a questão das novas políticas americanas e as novas posições de uma certa confrontação. Mas, curiosamente, e segundo a astrologia, posso-vos dizer que, à partida, isto é uma boa oportunidade de compra, sobretudo até dia 19, uma vez que, como Vênus vai reentrar em Peixes, a ideia é que vai haver uma revalorização grande. Ou seja, agora estamos no buraco, mas depois as coisas vão subir e vão valorizar. Então já agora parece, segundo a astrologia, que para quem gosta dessas coisas dos mercados, que é uma boa oportunidade de entrada
entre hoje e dia 19, porque as coisas vão estar num caos completo. E aí é possível que aconteça qualquer coisa ao Trump, porque, ou de saúde, ou um atentado, ou qualquer outro problema de contestação, uma vez que ele está com trânsitos péssimos no eclipse. Ele está com trânsitos péssimos no eclipse que vai acontecer daqui a uns dias, no eclipse da Lua, com trânsitos horrorosos. Então, não sei o que é que se vai passar, mas a partir das coisas vão estar instáveis por várias razões. Ok? Mas pronto, isto para dizer qual é que é a correlação política com o facto de termos Vênus retrógrada. Ok? Então, tem muito a ver com essa revisão das escolhas que fazemos em termos de trabalho, em termos financeiros, em termos de amizades, de amor, sociais e também de familiares. Eu chamo esta fase, devido ao facto de Neptuno estar no último grau de peixe, chamado grau anarético, como um trânsito. Os meses de março normalmente são meses de grandes crises existenciais, mas este mês de março, em particular, por estas razões, é uma espécie de mês de juízo final e de pôr tudo em causa e de querer, de facto, recuperar aquilo que temos de mesmo bom na vida. Então, quando temos muitas coisas em peixes, muitas vezes o universo projeta-nos para nós largarmos o material, largarmos o supérfluo e para vivermos o que é essencial. Isto é uma coisa muito importante dizer com Vênus retrógrada, que Vênus retrógrada, curiosamente, está mais perto da Terra do que quando está direta. E, por exemplo, agora, quando fizer conjunção com o Sol, está mais perto da Terra do que quando está direta, o que é, a partir de uma incongruência. Mas quer dizer o quê? Quer dizer que nós estamos mais perto dos nossos valores, sem importar com o que a sociedade pensa. Então, isto é outra lição importante da Vênus retrógrada em geral, mas desta Vênus retrógrada, é não importar tanto o que é que os outros pensam, mas o que é que nós sentimos. O que é que nós sentimos na nossa vida em relação ao que queremos e o que gostamos. Não ligar tanto ao que é que os outros querem fazer da nossa vida ou pensam da nossa vida, mas o que é que nós pensamos da nossa vida. É isso que significa Vênus estar retrógrado, no sentido em que está mais perto do nosso eu, da nossa essência. Só que às vezes importa desligarmos do que é o socialmente esperado ou socialmente correto. Então, isto para dar uma ideia do que é que significa Vênus retrógrada, este trânsito de Vênus retrógrada nesta fase. Uma vez que é Vênus em Carneiro, de facto, a questão da coragem é muito importante. Então, uma das formas de nós ultrapassarmos essa questão de podermos sentir alguma desvalorização pessoal é a questão de agirmos, decidirmos no sentido de sermos pessoas corajosas e sinceras. Coragem e sinceridade, também com Neptuno entrar em Carneiro, é o que vai ser preciso, e agora com Vênus entrar em Carneiro é o que é preciso. Então, isto para falar do processo de Vênus retrógrada em trânsito atualmente e do que isso pode significar. Claro que se tu tiveres planetas a 10 graus de Carneiro, podes sentir isto mais intensamente, ou em quadratura, e se tiveres planetas a 24 graus de peixe, que é quando Vênus ficar direta, podes sentir mais claramente 1 ano e meio de sonho. 1 ano e meio de sonho, se tiveres algum astro, sobretudo o Sol, a 24 graus de peixe, quando Vênus ficar direta no dia no dia 13 para 14 de Abril. Ok? Dito isto, importa falar já agora do que é que significa Vênus retrógrada para quem nasceu com Vênus retrógrada. Muito importante dizer isto. Para quem nasceu com Vênus retrógrada, já sabem que é relativamente raro, porque só cerca de 15 a 20% do tempo é que Vênus está retrógrada. Aliás, eu penso que até menos do que isso. Ok? E, portanto, a hipótese de alguém nascer, por exemplo, com um ascendente regido por Vênus retrógrada, eu penso que andará à volta de 1%, ou assim uma coisa. Então, para aí 1 em 100 pessoas nasce com Vênus retrógrada a reger o ascendente. Ok? Portanto, é bastante raro. Já sabem, 45 dias por ano a cada ano e meio. Portanto, como diz o outro, é fazer a conta. Então, o que é que significa nascer com Vênus retrógrada? Perguntam vocês. E é importante fazer a distinção entre Vênus estar perto da primeira estação, que é agora, ou seja, Vênus estar em signos depois do Sol, que é quando começa a ficar retrógrada, ou Vênus, quando já passou a conjunção do Sol, ou seja, Vênus estrela da manhã, quando está em signos anteriores ao do Sol. Então, antes do dia 22 de março, deste ano 2025, Vênus está ocidental, está em signos anteriores ao do Sol.
Anteriores ao do Sol. Sim, anteriores ao do Sol. Desculpem, posteriores ao do Sol. Peço desculpa, enganei. Ou seja, signos depois do signo do solar. Portanto, agora Vênus está em Carneiro, o Sol está em Peixe. Ou seja, quando está em signos posteriores ao signo do Sol, na ordem do zodíaco, está o ocidental. Está na primeira estação, que é a fase mais desafiante. Quando já passou a conjunção com o Sol e entra na fase Lúcifer, Vênus, estrela da manhã, está um bocado mais facilitada e já está em signos anteriores ao signo do Sol. Ou seja, que precedem o signo. Portanto, depois vai inverter. Ou seja, o Sol vai entrar em Carneiro e Vênus vai estar em Peixe. Ou seja, em signos que antecedem o signo solar. Ok? Então é importante fazer esta distinção entre as pessoas que nascem com Vênus retrógrada da primeira estação ou Vênus retrógrada da segunda estação. E, em geral, há o seguinte tema comum. São pessoas para quem a expressão dos afetos e a entrega nos relacionamentos está um bocado mais desafiada. Vou repetir. A expressão dos afetos, o compromisso dos relacionamentos e a entrega nos relacionamentos está um pouco mais impedida ou desafiada. Por alguma razão. Ou seja, a pessoa está mais voltada para dentro. Logo, há mais tendência para solteirões e para divórcios com Vênus retrógrada. Há mais tendência para solteirões ou solteironas, divorciados ou promíscuos com Vênus retrógrada. Okay? Porque a pessoa está mais voltada para si própria, para dentro. Os seus valores não são os valores normais da sociedade. Até pode ser uma pessoa mais evoluída. Pode ser uma pessoa, por exemplo, que gosta-se de vestir, imaginemos, de cor-de-rosa ou de azul e ninguém gosta de se vestir de azul. Ou se calhar gosta de botas, umas botas especiais, sei lá, com 2 bicos e ninguém gosta. São pessoas que gostam de coisas que normalmente os outros não gostam. Ok? E, portanto, sentem-se um bocado tresmalhadas e sentem-se um bocado diferentes nos seus gostos. Os seus gostos materiais são pessoas que, por vezes, não gostam de ter muito dinheiro ou não gostam de ter muitos bens financeiramente falando. São pessoas que até podem não gostar muito de se vestir bem, okay? Podem não ligar muita roupa, podem não ligar muito a dinheiro, podem não ligar muito aos bens mundanos, até, em alguns casos, até podem não ligar muito a sexo, pode acontecer. São pessoas mais ligadas ao mundo interior e espiritual, normalmente. O que não facilita um relacionamento harmonioso, estável, duradouro e feliz. Ok? Não facilita. Há alguns exemplos de pessoas que nasceram com Vênus retrógrada em posição forte. Não são grandes exemplos, mas enfim. Adolf Hitler, quando se sabe, matava as suas amantes e regente ascendente. Não foi propriamente uma pessoa assim extremamente simpática. E também Salazar. Salazar e Adolf Hitler foram 2 ditadores que nasceram com Vênus retrógrada e nenhum deles teve assim casamentos ou relações duradouras e estáveis. E tinham, posso dizer, realmente relações diferentes do habitual por razões também diferentes de um do outro. Mas, por exemplo, Amy Winehouse também nasceu com Vênus retrógrada, também teve relações difíceis. Jack Nicholson, Vênus retrógrada. E há assim mais um par de pessoas que nasceu com Vênus retrógrada, mas em geral não tiveram relações fáceis, amorosas, sobretudo os que tiveram Vênus ocidental, ou seja, perto da primeira estação, que, por exemplo, é o caso de Adolf Hitler, que é um dos tais casos de 1%. Ok? É os tais casos de 1%. Então, são pessoas para quem pode ser difícil o envolvimento afetivo, o compromisso amoroso, a entrega emocional, mas podem ser pessoas que podem estar mais perto da sua verdade pessoal, da sua verdade interior. Ou seja, da sua verdade pessoal, da sua verdade interior. Ok? Quando já estão perto da segunda estação, ou seja, mais oriental, nos tais signos que antecedem o Sol, já é mais fácil. Ou seja, já são relacionamentos mais fáceis. A empatia pode não ser o ponto mais forte de alguém com Vênus retrógrada, mas há piores. Pior do que Vênus retrógrada, só Vênus tensa com Saturno. E no caso do Hitler tinha as duas coisas, coitadinho. Ok? Então, isto é o que acontece. Os valores e as escolhas materiais não são os normais. Por exemplo, no caso do Hitler era vegetariano, imaginem. São pessoas até mais sovinas, como é o caso, por exemplo, do Salazar, que foi subejamente conhecido por ser um bocado, como é que se diz, forreta, em termos
do que gastava, raramente gastava dinheiro, mas também era taurino, também se percebe um bocado, mas são pessoas mais contidas emocionalmente, por vezes financeiramente e por vezes socialmente, mas podem estar mais perto, como Vênus está mais perto do Sol e está mais perto da Terra, podem mais estar perto de valores importantes para a sociedade como um todo, que as pessoas normais têm dificuldade em resgatar e têm dificuldade em ver. Okay? Então até podem ser pessoas especiais em termos de estilo de vida, podem ser pessoas especiais, embora em geral e em média não seja fácil, a não ser que esteja numa casa 11, ou numa casa 7, ou numa casa 5. Ok? Mas em geral há aqui alguma distorção da função amorosa, da função social e mesmo da função da própria sexualidade. Ok? O lado positivo é que em termos de alma, em termos espirituais, como vos disse, podem ser pessoas mais conectadas à sua essência e mais desligadas, desapegadas do que a sociedade acha ou do que a sociedade pensa. E nesse aspecto podem ser pessoas mais verdadeiras e íntegras. Okay? Podem ser mais verdadeiras e mais íntegras. Quando nasceu retrógrado conjunto ao Sol, a pessoa pode ser um ímã. Eu penso que é o Charles Manson, que tem Vênus retrógrada conjunto ao Sol, mas não tenho a certeza. Verifiquem-se o Charles Manson. Verifiquem aqui se o Charles Manson tinha Vênus retrógrada conjunto ao Sol, que eu aqui não consigo ver. Mas podem ser pessoas com magnetismo forte. Por exemplo, a Ellen DeGeneres, que é aquela apresentadora de televisão americana e que é lésbica, tem Vênus retrógrada também. E, de facto, os relacionamentos dela foram pouco convencionais, mas é uma pessoa com Vênus conjunto ao Sol, portanto, com enorme carisma, enorme carisma, se bem que agora parece estar envolvida num escândalo de pedofilia, porque o próprio cenário do show dela, do programa de televisão dela, era igual à ilha do Epstein. E sabe-se que ela viajou para lá. Portanto, é possível que ela esteja envolvida em escândalos sexuais com menores, neste caso raparigas, e muitas vezes a Vênus conjunto ao Sol pode dar relações escondidas também. Ok? Mas pronto, isto para falarmos de outro caso de Vênus retrógrada das pessoas conhecidas. Mas nem tudo é mau e é possível teres uma vida normal com Vênus retrógrada se não for um planeta muito influente no teu mapa. Ok? Agora, tu podes não ter nascido com Vênus retrógrada, é importante dizer isto, mas viveres um processo de retrogradação de Vênus na tua vida. E como é que tu vais saber isso? Tens que conhecer as tuas efemérides planetárias, ou seja, tens que ir pesquisar ephemeris, podes ir ao astro.com que eles têm, e ver, contar a partir do dia dos teus anos, do dia em que tu nasceste. Imagina que nasceste no dia 1 de fevereiro de 1970. Vais contar cada dia, a partir de 1 de fevereiro de 1970, até ao dia em que Vênus ficou retrógrada. Podes estar muito longe de Vênus estar retrógrada e nunca, até chegares aos 100, nunca Vênus ficar retrógrada. Mas pode acontecer que chegaste ao dia 28, ou 27, ou 35, depois de tu teres nascido. Imagina que nasceste no dia 1 de fevereiro de 1970 e no dia 5 de março de 1970 Vênus ficou retrógrada. Isto quer dizer que em termos do teu processo interno, que chama-se progressão secundária na astrologia, vais ter um processo de recuperação ou de mudança profunda em termos dos teus valores financeiros, profissionais ou amorosos, que te pode levar a um processo de resgate ou de mergulho interior profundo e que muitas vezes está associado a uma crise. Ok? Então, é normal, sobretudo se Vênus for importante no mapa como regente de ascendente, uma pessoa que tenha ascendente balança nasceu com Vênus direta. Mas aos 37 anos Vênus fica retrógrada. E a mulher? O que é que isto pode querer dizer? Que a partir dos 37, 38 anos é normal que o processo relacional dessa mulher fique fora do comum e um bocado desgovernado, e a pessoa ou tem que se voltar mais para dentro e, portanto, separar-se dos outros, ou então está numa relação, mas vai-se fechar um bocado dentro de si, mesmo estando numa relação. Ou seja, vai procurar mais valores internos, procurar a espiritualidade, procurar o autoconhecimento, procurar a autocura, porque há qualquer coisa que não está a funcionar. Pode, e mesmo, inclusivamente, mudar de trabalho, ou mudar de escolhas financeiras, ou até de casa, mas nos anos em que Vênus fica retrógrada em progressão, é normal que a pessoa sinta que há aqui uma espécie de resistência interna
a obrigá-la a um mergulho interior. E neste caso, imaginemos que é uma mulher, nasceu com ascendente de balança, ao 36º aniversário, 36 dias da pessoa ter nascido, Vênus ficou retrógrada. Então vai começar a atravessar um processo de 45 anos, que são os 45 dias que Vênus fica retrógrada, de grande revisão e resgate kármico de relacionamentos. Isto até pode significar ter uma vida, imagina que até ali tinha um casamento estável e a partir dali começa em aplicações sociais e a ter uns relações após outros relacionamentos liberais, mas pouco estáveis e um bocado promíscuos. Isso pode acontecer, não faz mal, Susana, o lume apagou, mas agora já não vou, ainda está quente aqui atrás. Mas pode acontecer perfeitamente isso. Então, é um processo que não é fácil de viver, se for, e que indica um processo de resgate de karma e de resgate da alma profundo, que pode ser muito bom, no sentido em que a pessoa vai se desligar de valores externos, sociais, mundanos, e vai se ligar a valores mais profundos do seu próprio eu. Faz sentido? Então, verifiquem nas efemérides astrológicas, vão procurar o astro.com, vão procurar no astro.com o que é que... Se isso acontece no vosso caso, contem os dias a partir do vosso dia de nascimento, até virem lá um Rzinho de Vênus. Pode ter acontecido quando vocês eram novos e estarem em processo retrógrado. Pode acontecer quando forem mais velhos, ou pode nunca acontecer na vossa vida. Ou pode nunca acontecer na vossa vida. Ok? Então, pela mesma ordem de razões, se tu nasceste com Vênus retrógrada e contares os dias do nascimento até Vênus virar direta, à partida há um desbloqueio emocional brutal. À partida há um desbloqueio emocional brutal. Se nasceste com Vênus retrógrada e se contares os dias após o teu nascimento para o dia em que Vênus ficou direta, convertendo em anos de vida, imagina que foi aos 28, aos 27, cada dia equivale a um ano. Imagina que nasceste com Vênus retrógrada, mas no teu 42º dia após o teu nascimento, Vênus ficou direta. Isso quer dizer que a partir dos 42 anos podes sentir um processo de desbloqueio emocional grande, em que podes sentir mais aberto para os relacionamentos, em que os relacionamentos podem funcionar melhor, mais aberto ao mundo, mais sociável, com mais autoestima. Ok? Isso é o que pode acontecer quando Vênus vira direto no teu processo interno. Então é importante perceber isso. Há Vênus em trânsito, que é o que está a acontecer agora, Vênus retrógrada. Podes ter nascido com Vênus retrógrada ou direta. A probabilidade de teres nascido com Vênus retrógrada, eu penso que é à volta dos 8%, mas de teres nascido com Vênus retrógrada regente de ascendente é 1%, penso eu. Ok? Penso que é à volta de 1%. Até ou menos até. Mas pronto, eu penso que é uma em 100 pessoas. Uma em 100 pessoas nasceu com Vênus retrógrada regente de ascendente. Mas é relativamente raro, está 45 dias retrógrada num ano e meio. Portanto, verifica no teu caso se alguma vez na vida terás Vênus retrógrada e que casas é que Vênus rege. Que casas do teu mapa, em que área de vida é que está e que casas é que rege a Vênus no teu próprio mapa. Ok? E já agora, neste trânsito atual de Vênus retrógrada, por onde é que Vênus está a passar no teu mapa e que casas é que rege a tua Vênus. Porque isso vai estar a dizer também quais é que são os processos que estão a ser mexidos com este trânsito de Vênus em Carneiro. Está claro? Espero que esteja claro. Muito bem. Então, isto é o que acontece em termos natais. É o que acontece em termos natais. E eu gostava de fazer, e já dei alguns exemplos, por acaso não foram bons exemplos, devo dizer, mas eu penso que haverá outros casos, mas não há assim muitos casos conhecidos de facto de Vênus retrógrada. Em qualquer caso, eu estou aberto aqui a perguntas antes do exercício final. Vamos ter um exercício com objetos, já agora. Vamos ter um exercício com objetos, mas antes do exercício, eu quero só lembrar, nós vamos ter um retiro espetacular este mês de Abril, 24 a 27 de Abril, Herdade Slow Art of Living, ao pé de Vila Viçosa. É uma herdade espetacular. Vamos ter um dome, vamos ter piscina, vamos ter montes de coisas. Rebirthing, astrologia, constelações. E se por acaso sentes que estás numa fase em que precisas viver uma experiência completamente diferente, de reset e de reencontrar, são 4 dias que sabem a 4 semanas ou 4 meses, com pessoas fabulosas, com conteúdos e conhecimentos e vivências ótimas, boa comida, um sítio fantástico de natureza, em que vais viver o melhor que eu conheço do desenvolvimento pessoal, mas de uma forma descontraída e com prazer. Com meditação, com dança, com música, com meditações ativas, despertar da Kundalini,
yoga, astrologia, coaching, constelações familiares, constelações sistémicas, astrologia financeira, porque não, e muitas outras áreas. Ok? Então, se tu disseres que vieste desta live, ainda te conseguimos fazer o mesmo valor que estava em janeiro. Se tu enviares um e-mail para ceia.agenda@gmail.com, ainda te conseguimos fazer o valor que estava no início de janeiro. Ok? Envia ceia.agenda@gmail.com, ainda te conseguimos fazer o valor de início de janeiro se dissermos, olha, venho da live de Vênus retrógrada do João. Ok? Do dia 10 de março. Está bem? Dito isto, também tens consultas, se quiseres, astrologia, cursos de astrologia ótimos online, podes fazer quando quiseres, com questionários, com exames. Se quiseres começar a fazer até leituras de mapa, tens lá tudo o que é preciso para poderes fazer leituras de mapa e temos todo o gosto em receber-te. Envia um e-mail ceia.agenda@gmail.com com C para pedir mais informações. Ok? Então, meus queridos, vamos ao exercício. E no exercício, já sabem que eu estou habituado aqui a fazer exercícios com objetos ou sistémicos. O que é que eu te vou pedir? Eu vou-te dizer duas letras, e é a propósito deste trânsito, está bem? Eu vou-te dizer duas letras importantes, ok? E tu vais-te conectar com uma delas e depois eu vou-te pedir que escolhas objetos da tua sala ou de onde tu estás que vão representar isto. Mas o objeto não tem que começar pela letra, ok? Se eu te dizer, por exemplo, T, o objeto não tem que ser, sei lá, um touro, ok? Ou uma tampa. Pode ser algo que não tem nada a ver com o T. Então é importante dizer isto, tá? Então vou pedir que tu confies, é um exercício intuitivo, se te fizer sentido no fim, ótimo. Se não fizer, paciência, mas pá, segue. Estamos em Vênus retrógrada, é para sentir mais o interior também. Bom, as letras são ômega e sigma. Ômega e sigma. São as duas letras. Então escolhe uma delas. Ômega ou sigma? Escolhe ômega ou sigma. E, escolhendo uma delas, vais escolher um objeto aí da tua sala ou do teu quarto, onde tu estiveres, que vai representar esta letra, esta coisa que tu não sabes o que é. Pode ser? Então escolhe o objeto. E qual é que é a letra? Se é o ômega, se é o sigma. E escreve o que é que esse objeto significa para ti. Que memórias te traz? Tem utilidade para quê? O que é que significa para ti? E escreve aqui no chat. Escreve, escolhi para a letra grega ômega ou sigma isto, este objeto, e para mim significa isto. Então escreve aqui no chat. Por exemplo, essencialmente ser disse ômega candeeiro. Ômega candeeiro. O que é que significa para ti esse candeeiro? O que é que significa? Marta Lima escolheu ômega ventosa. O que é que significa para ti a ventosa? O que é que quer dizer para ti? Que utilidade é que tem? Que memórias é que traz? A Carla Guterres disse ômega livro e a Andreia Caldeira disse ômega óculos. Já agora, se estiveres a ver isto depois está gravado, escreve na mesma, está bem? A Ana Martins disse sigma, espada de São Jorge. Resiliência, disse a Susana, no restraint. Susana, muito tempo que não falamos. O meu puto já tem 5 anos, já está enorme. A Marta Lima, ok, significa aprendizagem de medicina chinesa. Celeste Leitão, sigma, agulha. Vera Felicidade, sigma, Santo António. Marisa de Souza, sigma, colar, coração. Edith Torres, escolhi sigma, foi candeeiro. A Tambor, escolheu Elisa Manovski. A Carla Simões, ômega, jarra de centro de mesa. Sigma, escolheu Sofia Andrade. Sais. Falar em Sofia Andrade. A Sofia Andrade foi convidada para ir ao nosso retiro e para fazer uma meditação chamada Despertada Kundalini. Ficam a saber que vamos ter isso. Eu também nunca fiz, portanto estou curioso. Raquel Santos, sigma, coração de papel. Ômega Buda. Michelle Sulam, sigma, tarô, simbologia da vida. Alfredo Cordeiro, sigma, proteção das mãos. Filomena Alves, ômega, coração. Isabel Ferreira, ok. Agora, a outra letra, portanto, se escolheste o ômega, agora é o sigma. Se escolheste o sigma, agora é o ômega. O que é que vais escolher? Que objeto é que vais escolher agora para a outra letra? Para a outra letra, o que é que vais escolher enquanto objeto? Raquel estudou sigma, estatueta de Lakshmi. Significa prosperidade de dinheiro. Diana, ômega, Buda, feminino, conexão.
Isabel, Bliss Stillness, Olá Estela, Ômega Postal com Flores, Helena Terapias, Ômega, Selenite Pureza, Olho de Astro, Sigma. Ok, agora vejam qual é que é a outra que escolhem, qual é que é a outra que escolhem e o que é que significa para vocês esse objeto. O que é que significa? Paula Crespim, Sigma Anc, Sigma Bruxa, meu Deus, Ômega Computador, diz a Marisa Souza. Muito bem. Então, escrevam agora a outra letra, que o objeto é que escolherem e o que é que isso significa para vocês. Está bem? É que significa que memórias traz, qual é o sentido, qual é a utilidade e assim sucessivamente. Pode ser? Então vão fazendo isso. Vão fazendo. Enquanto eu vejo estar reativo aqui, vão fazendo. Quero ouvir mais. Quero ouvir mais. Escrevam aí mais. Escrevam mais enquanto eu reativo aqui. Ok? Alfredo Cordeiro, Ômega, Cafeteira, Energia Sabor. Muito interessante. Muito interessante. Os Dias de Pressa, Sigma Camilo Madeira. Mais. Quero mais. Mais coisas. Mais coisas. Portanto, Sigma Isabel Ferreira, Sigma Fotos. Liliana Borba diz Sigma Vasco de Lavanda. Ok, ótimo, muito bem. Então vamos a isto. Vamos a isto para dizer, epá, finalmente tenho uma pinha que ficou ativada. Isto afinal ressuscitou, hein? Afinal ressuscitou. Bom sinal para vocês. Significa que conseguimos ressuscitar com Vênus retrógrada. Que isto parecia que estava morto, a gente estava aqui a fazer barulho. Bom sinal para vocês. Olhem para isto. Sim, senhor. Pensavam que estava morta, não pensavam, mas não, está bem viva. Toma lá. Bom, vamos lá. Então, meus queridos, o que é que isto significa? Significa o seguinte, que o Sigma significa, isto é como se fosse uma viagem. Isto é como se fosse uma viagem, ok? Então o Sigma é como se fosse uma espécie de história. O Sigma é prioridade de aprendizagem durante este processo de Vênus retrógrada. Prioridade de aprendizagem, ou seja, até dia 13, 14 de Abril. Prioridade de aprendizagem até 13, 14 de Abril, quando portanto, é aprendizagem durante Vênus retrógrada. À partida, o significado importante de coisas a aprender ou resgatar neste processo de Vênus retrógrada em Carneiro. Ok? Prioridade de consciência neste processo de Vênus retrógrada em Carneiro. E o Ômega significa um bocado depois de Vênus retrógrada, ou seja, no processo após 13, 14 de Abril, o que é mais para pôr em prática, para pôr em ação, e qual é que é, no fundo, a consequência, ou o que é, no fundo, o resultado, ou o que é a continuação disso após o processo retrógrado. Então, o Sigma é a aprendizagem, que está a dizer essencialmente ser isso mesmo. O Sigma é a aprendizagem durante este processo de Vênus retrógrada, ou seja, até dia 13, 14 de Abril. E o Ômega é a aprendizagem no pós-Vênus retrógrada, no Vênus direto. É pós-Vênus retrógrada. Então isto é um bocado uma história. É um bocado uma história da tua aprendizagem. Está aqui a dizer essencialmente fantástico, muito bom a Carla Pereira, bingo, diz a Valdine Skate Miguel, Tiago Figueira, Lisa Manovski, espetacular. Portanto, é um bocado aqui uma ideia da tua aprendizagem deste ciclo, do antes e o depois. Do antes e o depois. Se tu escolheste em primeiro o Ômega, que é o depois, pode ser que esta fase de Vênus retrógrada seja mais introspectiva ou não particularmente ativa. Está a dizer aqui incrível a Marta Lima. Pode ser que esta fase de Vênus retrógrada seja mais introspectiva se tu escolheste primeiro o Ômega, que é o Vênus direta. Mas que depois a fase de Vênus direta seja mais ativa, e se tu escolheste primeiro a Vênus retrógrada, ou seja, o Sigma, e não o Ômega, se calhar é esta fase de Vênus retrógrada particularmente dinâmica e ativa para já, ok? Está aqui a dizer todo o sentido, diz a Fernanda Helena. Estão aqui com grandes feedbacks, obrigado, com grandes feedbacks, excelente, maravilha, fantástico. E em vossa homenagem eu vou pôr isto também aqui na lareira, para dizer que, portanto, vou repetir, Sigma, aprendizagem durante este processo de Vênus retrógrada. O Ômega, o pós-Vênus retrógrada, a aprendizagem no pós-Vênus retrógrada.
ou a consequência no pós-Vênus retrógrada, ok? Que é a partir de 13, 14 de Abril. Ok? Que espetáculo, diz a Carla Guterres, faz sentido. Que bom, diz a Ana Girassol, todo o sentido, diz a Maria Teresa Saldanha. Fantástico, fantástico. Ainda bem que vos fez sentido. O João Martinho, boa, obrigado. É como se eu precisasse de encontrar primeiro o espírito, o fogo, para depois concretizar em plena prática a aprendizagem, diz a Marta Lima. Ótimo, ótimo. Ainda bem que está a fazer sentido. Nem sempre isto faz muito sentido, mas olha, estamos aqui alinhados. Também esta live começou com ascendente balança regido por Vênus retrógrada. A Lua está aqui também bastante alta em Leão. Vai ficar gravado sim. Então, espetáculo. Para quem tem dúvidas na interpretação, o que é que eu sugiro? Como muitas vezes sugiro nestas lives, manda-nos um e-mail, ceia.agenda.com e diz-nos o seguinte: olha, eu interpreto desta maneira, vejam lá se podem completar a interpretação. Então podem mandar-nos. Se não enviarem a vossa interpretação, nós não vamos completar. Têm que enviar o que é que vocês acham. Se tiverem dúvidas, enviam para este e-mail e dizer: olha, eu interpreto desta maneira os meus objetos, mas tenho que dizer o que é que escolheram, a ordem certa e o que é que cada um significa para vocês. E nós depois, eventualmente, completamos, se sentirmos que há mais para completar. Diz aqui a Carla Pereira: tenho que limpar as capas da imagem para depois ir mais a fundo da essência. Muito bem. Já vê que aqui há pessoas que têm muita capacidade de interpretação. Estão de parabéns vocês. Imensa capacidade de interpretação vossa. Espetáculo. Fico muito contente. E era mais ou menos isto que eu tinha para dizer neste processo de Vênus retrógrada. Ou seja, falámos deste trânsito de Vênus retrógrada, a ligação que tem aos outros trânsitos, em especial, e das datas importantes. Falámos do ciclo de Vênus retrógrada de 5 retrógradações em 8 anos. Já agora o processo de 8 anos, que vai desde os 14 aos 22 anos, é regido por Vênus. Porquê? Porque é onde nós descobrimos a nossa sexualidade, quando nos apaixonamos das primeiras vezes, quando desenvolvemos os gostos artísticos e não só, a vertente social, começamos a ir a discotecas, dançar, ouvir música, é tudo entre os 14 e os 22 sobretudo, são os 8 anos da vida mais associadas a Vênus. Quer dizer que Vênus no teu mapa também representa muitas das tuas vivências entre os 14 e os 22 anos. Ok? Entre os 14 e os 22 anos. Ficas a saber. Depois falámos do que é que significa, enquanto processo psicológico, em trânsito de Vênus retrógrada. Falámos de Vênus retrógrada nos mapas natais, demos exemplos, falámos de características, falámos de Vênus retrógrada em termos políticos, o que é que está a acontecer neste momento e que ilustra Vênus retrógrada, como por exemplo a guerra das tarifas, e tarifas e preços têm a ver com taxas, Vênus, guerra de Vênus, Carneiro, quero dizer. Falámos da astrologia natal, fizemos um exercício final. E volto a lembrar, se vocês estão numa fase em que sentem que podem fazer aqui um reset à vossa vida e ter uma nova experiência diferente, podem perfeitamente vir ao nosso retiro. Ainda temos algumas vagas. Vai ser no Alentejo, em parceria com a Herdade, com a Slow Motion Slow Art of Living, ao pé de Vila Viçosa, uma herdade espetacular. Ótimas condições, são quartos também muito bons, não ficam em dormitório, ok? Ficam em quartos muito bons, ótimas condições, boa alimentação, sítio fantástico. Ainda vos conseguimos fazer o preço de janeiro, desde que vocês digam que vêm desta live. E peçam informações aqui, ceia.agenda.gmail.com. O valor do retiro em si é super simbólico, 300 e tal euros para 4 dias, mais a alimentação esta dia, que são cerca de 400 euros, ok? Portanto, vale mesmo a pena. 4 dias que sabem 4 semanas ou 4 meses, vão ter experiências muito variadas e apareçam e inscrevam-se. Se não, façam consultas, vão aos nossos cursos online, que temos vários. Estamos abertos, vão a joamedeiros.com, por exemplo, para saber mais de consultas. Se quiserem fazer acompanhamento de vida, mentoria, acompanhamento que os acompanhemos, marca uma sessão estratégica gratuita em joamedeiros.com, tens lá a mentoria, marca uma sessão estratégica gratuita, alguém da minha equipa vai falar contigo, para ver se faz sentido e para tu conheceres como nós trabalhamos e para nós conhecermos a tua situação, já com o teu mapa, a ver se faz sentido um trabalho de acompanhamento. Já percebeste que a astrologia ajuda imenso nesse teu autoconhecimento e também no teu processo de desenvolvimento, ok? Recomendo 100%, está a dizer a Paula Oliveira. Olá, Paula, o processo de mentoria. E sim, Paula, tu és um dos casos em que esta Vênus é importante em termos de resgate de poder. Quando tens Vênus na casa 2/1, exercício físico é importante, olhares para o teu corpo é importante, ok? Recomendo 100%. Obrigado, Paula, és mesmo uma querida. E obrigado a todos os que estiveram aqui. Então, para terminar, eu vou só pôr isto também aqui, que são os meus apontamentos, aqui também na lareira. É um bom sinal.
não é por queimar no sentido de destruir, é no queimar no sentido de sublimar. E muito obrigado, Isana Girassol, por esta pinga. Vão dizendo aqui os vossos feedbacks. Vênus em Leão é a mesma coisa. Deixem-me falar já agora só um bocadinho de Vênus em Leão. Só um bocado. E só para dizer que, muito bem, estão aqui a ser sublimados os vossos desejos, completamente sublimados os vossos desejos. Ok? Então aqui o meu papel de apontamento está aqui a ser sublimado como ritual, ok? De elevar para o céu, para o divino. E devo-vos dizer que até está a fazer bastante barulho, que é bom sinal. Mas pronto, para vos dizer já agora, Vênus em Leão, não desfazendo, Vênus em Leão, em média, das mulheres mais vaidosas que eu já conheci na vida. Mulheres com Vênus em Leão, em média, extremamente vaidosas, ok? Mas é bom sinal. Normalmente, a não ser que haja aí tensões, há uma boa autoestima, em geral, ok? Mas todas as Vênus são boas, todas as Vênus são boas. Mas pronto, isto só para dizer que o próximo ciclo de Vênus retrógrada vai ser, como eu estava a dizer, olha, já não me lembro, vai ser em 2026, em outubro de 2026. Portanto, é de aproveitar este resgate interno da paixão de viver, da autoestima, das relações que realmente fazem sentido na vida, dos projetos e trabalhos e bens que realmente vale a pena conservar e estimar. Um beijo e um abraço e até breve. Fiquem bem.